Som. Testando. Pronto. Deixa eu jogar a pauta pra cá. Tudo certinho? Vamos começar? E aí, galera? Certo. E aí, galera, tudo bem aí da Twitch? Vamos mais uma vez aqui com o nosso Pongcast ao vivo, né? Hoje nós vamos gravar o nosso podcast aqui sobre quadrinhos independentes. E estamos aqui contigo, e Diogo e o Vitor. Vou fazer a chamada aqui, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, gravando. E aí, seus geek maluco, beleza? Eu sou o Tivalho do site pongqueixo.com.br e hoje estamos aqui dessa vez reunidos para falar de quadrinhos independentes. E para bater esse papo, eu chamo ele, meu amigo mais feio, Marlon Spielberg. Tá mutado. Tá Olha lá. mutado, Marlon. E não consegue, né, Moisés? Você tá mutado. Não consegue. Nossa, deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Não é possível que ele tá mutado, velho. Marlon. Tá mutado, Marlon. Ele tá, olha lá, aí viajando, olha. Viajandão, velho. Olha. Que Ele tá loucura. mutado e ainda desligou o áudio. É, velho. Ou tá Pronto. mutado ou ele tá falando baixo. Fala alguma coisa, Marlon. Quero não. Não quer falar. Já tá na abertura do programa, velho. E aí, você quer que É que esse burro chamou sem me avisar, eu falei que eu ia estar mutado aqui, som do negócio. Quer que faz de novo? Vai. Então vamos lá. De novo, gravando. E aí, seus geek maluco, beleza? Eu sou o Tivalho do site pongqueixo.com.br e hoje estamos aqui dessa vez reunidos para falar de quadrinhos independentes. E para bater esse papo, eu chamo ele, o meu amigo mais feio, Marlon Spielberg. Isso aí, salve galera. E hoje a gente vai falar do quadrinho que já mora sozinho, já paga as cotas. É um quadrinho independente. Bem bolado essa, bem bolado. E o meu marveco... Quadrinho com boleto. meu marveco favorito, Rodney Buchanan. Independência ou gibi? É isso aí. E nós temos dois convidados de altíssimo garbo e elegância da Molotov HQ. Ei, parabéns. Já parabéns. Gaguejada. O primeiro aniversariante do dia, Diogo Mendes. Obrigado, gente. Salve, rapaziada. Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Vamos falar de bastante quadrinho e apoiem o quadrinho nacional, independente. Isso aí. E Victor Zenelato? Opa, quase. Victor Zanelato. Muito prazer, Zanelato. gente. Sou eu. Quadrinista, roteirista de quadrinhos e arte educador. E vamos aqui falar sobre quadrinho nacional, né? Essa parada muito maluca aí que tem muita gente fazendo e independente, o cenário é show, Rogerinho. É isso aí, galera. Estas e outras coisas muito independentes nos gibis. Depois da vinheta, sobe o som. Tchananã. Voltamos à nossa programação normal, Marlon, hoje para falar de quadrinhos independentes no Brasil e no mundo, né? Vamos falar sobre essa arte que se a gente é nerd é por conta dos quadrinhos. E se existem super-heróis hoje famosos é porque de alguma forma começou independentemente. Eu não é, Rodney? Ou eu tô falando besteira? Ué, você perguntou pro Marlon ou pra mim? Não, mas eu lembrei e perguntei pra você. Tá certo. Hoje a gente vamos falar, não me corrige não, porque eu falo do jeito que eu querer, sobre a nossa droga, né? Que a gente usa bastante, que é os quadrinhos. São os quadrinhos, né? E uma vertente de mercado que é o quadrinho independente, o qual eu também faço parte. Produzo meu quadrinho independente, para quem não sabe, a Ordem de Licaão aí já tem o 3º número, que quem sabe Deus lá, Odin ou Zeus, sabe-se lá quando sairá o número 4, que vai encerrar a minissérie, né? E hoje nós temos convidados aí do Estúdio Molotov, é isso? Falei certo ou não, Rogerinho? É Molotov.
Ó, Molotov HQ. Acertou. Bom, muito bom o nome, né, velho? Mas assim, vamos deixar que eles se apresentem aí, né? Fala um pouquinho aí, Isso. Diogo, fala um pouquinho quem são vocês e quem é você, o que é o Estúdio Molotov, qual que é o trabalho de vocês. Fala aí, começa o Bom, Diogo. vamos lá. Primeiramente, eu sou o Diogo Mendes, né, para quem não me conhece. Eu sou um dos membros do Molotov HQ, junto com o Victor Zandelato, que está aqui com a gente hoje, é um dos convidados. Eu sou quadrinista, sou ilustrador, sou arte educador também. Eu comecei, basicamente, não faz muito tempo, acho que em 2018, 2019, eu comecei a entrar assim, no mundo dos quadrinhos. Minha primeira empreitada com quadrinho, de fato, foi uma web tira, né, um quadrinho que eu tenho na internet, no Instagram, chama astro.naumia. Astronomia é uma história que fala sobre gato e astrologia, coisas que... Astrologia é uma coisa que eu não acredito, mas eu estudei muito para fazer esse quadrinho. Mas gato é uma coisa que eu tenho uma conexão muito forte, assim. Eu tenho 2 gatos aqui em casa, eu gosto muito deles e eu entendo que cada gato tem uma personalidade muito louca e diferente. Então eu queria trazer isso para história em quadrinho de alguma maneira e acabei montando essa web tira aí, da qual eu tive até o prazer de ser finalista na HQ Mix do ano passado. Olha que massa. Como a melhor web tira. E aí, em 2020, né, eu e o Victor finalmente botamos para fazer acontecer o Estúdio Molotov HQ, que eu vou deixar ele falar com mais detalhes como surgiu daqui para frente, mas a gente tinha um projeto já há bastante tempo, a gente se organizou durante muito tempo para estudar quadrinhos, para entender como era esse lance de fazer uma narrativa visual, quais eram os melhores métodos. A gente foi atrás de quem entendia do assunto, né? Uma dessas pessoas foi Scott McCloud, Will Eisner, entre outros. E a partir desses estudos, a gente começou a propor até algumas oficinas e começou a desenvolver os nossos próprios quadrinhos, que são aí, no caso, né, o começo da história do Molotov HQ. Sendo o primeiro deles, o Assalto ao Útero, que é esse quadrinho aqui que eu tenho na mão, que é o quadrinho... Bacana, que conta a bonita história a capa, velho. A capa é muito top. Foda Muito mesmo. obrigado. Muito obrigado mesmo. Esse quadrinho aqui é um quadrinho que foi inspirado por uma música. Essas coisas eu vou deixar para o Victor explicar com mais detalhes depois. Uhum. Mas ele é um quadrinho simplesmente que conta a história de uma mulher, uma catadora de materiais recicláveis, que ela mora na periferia de São Paulo, basicamente em São Mateus, na divisa de São Mateus com Santo André. E ela tá grávida e ela precisa continuar mantendo o seu trabalho mesmo quase já no período final da gestação, porque ela quer manter uma vida para sua filha e tudo mais. Mas aí quando ela tem o filho, algo acontece, é o nome do quadrinho, então não é nenhum spoiler. Eles dão um jeito de tirar a filha dela, alegando que ela não tem condições de criar. E aí a gente vê o que uma mãe pode fazer para, enfim, enfrentar essa injustiça que é viver nessa situação. Massa. Então, agora a gente tem um outro quadrinho, mas acho que a gente pode falar disso mais pra frente. Beleza. E aí, Vitor, fala aí quem é você, fala mais aí sobre o Estúdio Beleza. Molotov. Bem, eu sou Victor, né? Já me apresentei, sou roteirista de quadrinhos e arte educador. E a minha trajetória com a criação de quadrinhos, ela surge mais ou menos ali em 2013. Eu era professor da rede pública, não escrevia até então, mas teve um determinado dia que eu levei um quadrinho na minha mochila e deixei em cima da mesa, e um aluno viu. Eu era muito jovem, eu tô falando isso, né? Eu sou hoje um educador diferente, é porque o quadrinho era o spin-off do Cara de Cu, do Preacher, né? Do Garth Ennis. E era um aluno do primeiro ano, né? E é um quadrinho meio pesado e tal, mas enfim. O que acontece? O aluno, ele se interessou tanto. Só te cortando, você é professor de quê? De história. Ah, de história. De história. Já fui professor de geografia. Já fui. Não mais. Foi, né? Aí eu percebi que a narrativa, ela chama muita atenção, né? Quadrinho, cinema, essas coisas. E eu percebi que eu poderia utilizar isso como instrumento. E na época eu comecei a pensar, né, em fazer livros e tal, e isso nunca andou muito pra frente. Aí eu acabei entrando na área da arte e educação, né? Trabalhei em algumas exposições. E em 2014 eu tive uma ideia para fazer um quadrinho que só se tornou uma ideia mais sólida de fato em 2016, quando eu me juntei com o Diogo e mais um grupo de amigos aqui em Santo André. E a gente criou até então 5HQ, que o nome do estúdio era de 5 pessoas que se juntaram para fazer HQ, era esse o nome. E daí a gente começou a estudar e tal. E no meio dessa trajetória, a gente tinha uma história, né, que se passa inclusive na escola, que eu dava a aula e que me inspirou a começar a compor histórias, que é o Américo Brasiliense, aqui do centro da cidade. Só que ela era uma história muito comprida, né? E daí, o Diogo foi em um evento, e a gente conversou também com outros quadrinistas, como por exemplo o Eduardo Ferigato, o Rafael Fernandes.
e uma outra galera, e todo mundo falou, ó, gente, vocês vão fazer um quadrinho? Não começa com um quadrinho de 120 páginas, 180 páginas, ou alguma coisa do tipo, né? Que a história era para ter mais ou menos isso de páginas. Então, eu peguei, inspirado num outro momento da minha vida, que foi estudando teatro. Eu estudava numa escola em que a gente estava trabalhando um CD da Elza Soares. Os dramaturgos e os atores estavam estudando esse CD e criavam peças a partir desse CD. E ao mesmo tempo, né, desse CD da Elza chamado A Mulher do Fim do Mundo, eu estava ouvindo muito o CD do Eduardo Tadeu, que é um rapper que pertencia ao Facção Central, que lançou um álbum chamado A Fantástica Fábrica de Cadáver. E daí, nesse meio tempo, né, eu não estudava nada voltado à escrita, nesse caso, eu estudava a parte de humor, né, era mais na parte da atuação. Eu acabei pensando numa história que ia tratar de uma mulher negra que cata papelão, né, cata material reciclável, me inspirando bastante no CD da Elza Soares e em uma música específica do Eduardo Tadeu, chamada A Mão que Assalta o Berço. E nisso eu fiquei com essa ideia, tipo, formigando assim, né? Só que a gente ia fazer esse quadrinho, mas percebeu que precisava de uma história menor. Eu peguei essa ideia que eu tive para fazer no teatro e transformei em quadrinhos, num roteiro. Que seria um roteiro mais curto, né, de 20 páginas. E assim nasceu o Assalto ao Útero, que talvez seja um dos melhores nomes que eu já consegui pensar, muito por causa da música, porque daí depois vocês vão ver que os nomes eles ficam um pouco mais simples, galera. Porque dar título é uma coisa um pouco difícil. E aí começou a minha trajetória como roteirista de quadrinhos. Massa. Junto com o Diogo e mais em 2020 que a gente pensou nesse nome que é um pouco mais legal, né? Que é o Molotov HQ. Massa. E Nasceu de última hora. E vocês têm só essa. Só tem esse HQ por enquanto. Essa história por enquanto. É? Sim. Quando esse podcast sair, né? Eu acredito que nós já vamos ter começado a nossa pré-venda do segundo quadrinho, que se chama Pavilhão. Uhum. E faz parte do mesmo universo dessa história ou não? Tipo, são histórias independentes e tal? Então, como a gente tinha aquela história maior, que é uma história que busca pensar o super-herói a partir de uma outra ótica, né? Uhum. A princípio nós pensamos, pô, a gente tem essa história, mas tem essa outra história aqui. Então vamos contar histórias mais curtas, simples, que contem histórias de personagens que vão estar presentes nessas outras histórias que nós já havíamos pensado, né? Uhum. Então o Assalto ao Útero, por exemplo, ele se passa na década de 90. O Pavilhão se passa em 70, 80, 90. Uhum. O Ring, que é um outro quadrinho que também a gente pretende lançar, se passa na década de 80. Para aí sim, depois a gente chegar no século XXI, né? Com histórias que vão trazer mais ação e uns paranauê muito louco aí. Massa. Fala um pouquinho pra gente mais dessa HQ, do Assalto ao Útero, que é super interessante o título. Você fica pensando, pô, o que esses caras estão falando, né? Tipo, você fica curioso pra saber o que é. Fala um pouquinho pra gente, Diogo. O título já chama atenção. Já né? chama atenção. Cara, e a capa junto, você olha, você fala. Lembrou uma Normalmente eu já falo. Ah, desculpa, pode falar. Eu falei que lembrou uma banda de um amigo meu que tinha no colégio, chamava Sobrevivência do Aborto. Pesado, hein? Pesado, né, velho? Mas fala um pouquinho. Como o Diogo falou, né, o Assalto ao Útero vai contar a trajetória da Cristina, que é uma catadora de material reciclável, e que ela tá grávida, né? Ela é viúva, o marido dela faleceu, não explico muito bem isso na história, mas quando ela tem o bebê dela, os médicos percebem que os olhos da bebê são amarelados, e eles acabam se interessando por isso. E o Estado tira a guarda... A bebê teve icterícia. Eu sei porque eu tenho um filhinho que nasceu com os olhinhos amarelos. Ele teve um probleminha aí que teve que tomar banho de sol e tal por causa da icterícia. Então os olhos icterícia é o nome. Eu não sabia o nome, legal. E daí o médico botou o olho e falou, opa. E daí tiraram a guarda da bebê pra uma outra coisa, né? Que daí acho que é melhor ler, porque já faz parte mais do plot principal da história, né? Que fala bastante sobre desigualdade social, questões políticas, né? De opressão e pessoas que têm os seus direitos minados, né? Constantemente, simplesmente por conta da sua condição financeira, né? Da cor da sua pele.
e esses assuntos, assim, porque o nome Molotov HQ não esconde muito, né? A gente vai trazer uma questão política e social muito forte nos quadrinhos. Uhum. E, e o Assalto ao Útero não é muito diferente disso. Essa, Tem um fato a curioso. história, ela Oh, se desculpa, Pedro. passa. Não tem nenhum tipo de superpoder. Pelo que eu tô vendo, não existe super-herói, não existe nada. A heroína é a mãe que perde a bebê, né? Sim. Então é um contexto mais social e mais realista, né? Do que vocês estão abordando aí Uhum. na HQ, né? E a questão de roteiro é você que faz, e quem é o desenhista? É esse lindão aí de óculos e cabelo comprido? Esse mesmo. Olha lá, ó, olha lá. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Eu E que acho que faço da o parte do desenho, desenho ele pode trazer bem mais. eu que Isso. faço a arte, né, do quadrinho no geral, a capa também foi minha aqui. Eu faço tanto lá, pelo menos nesse quadrinho eu fiz toda a parte de arte, né? O projeto Uhum. gráfico, a capa, o lápis, o arte final e a cor também. O quadrinho ele é todo colorido. Pô, Mas legal. a gente tem uma dinâmica de falar sobre o que vai ser escrito, assim, muito interessante. Então, geralmente, o Victor traz muito do que ele vai escrever e a gente também tem uma simbiose, assim, de falar, pô, isso aqui tá muito legal, isso aqui, melhor fazer assim, melhor fazer assado. Então, a gente troca bastante, saca? Mesmo, acho que até na questão visual também, eu vou mostrando, ó, tive essas ideias Uhum. aqui, o que você curtiu, não curtiu, sei lá. A capa do último quadrinho, por exemplo, eu mostrei algumas ideias e a gente chegou num consenso de qual seria a mais interessante. Então, a gente troca bastante, assim, tem uma certa simbiose em ambos os lados. Assim. Mas eu sou primordialmente responsável pela arte e o Victor escreve tudo, basicamente. Tem uma coisa ou outra só que, no caso, que ele adaptou um roteiro meu. E como que você. Interação. Pode falar, pode. Vai, Não, Tio. não, Não, pode falar. fala, Pode falar. fala. Essa interação aí é muito importante, galera, para quem não tá mais familiarizado com a questão de produção de quadrinho, mas a interação de roteirista e o desenhista, né? A equipe toda, no caso de vocês, né? O roteirista, o desenhista, arte finalista, o colorista, é muito importante que tenha essa interação exatamente para essa troca de ideias, para deixar com que a obra fique melhor e bem vista para quem vai consumi-la, né? E no caso de você, o desenhista, que eu esqueci o nome, não fica bravo comigo, porque eu esqueço o nome até do meu filho. É, Diogo. Tudo bem. Diogo, você pega alguma referência de narrativa de algum artista que você gosta ou não? Você faz sua própria narrativa? Você pensa na narrativa visual na hora de trabalhar o roteiro do Vitor, né? Isso. O roteirista é o Vitor. Né? Então você busca uma referência de visual, né? Uma referência visual de algum artista que você gosta ou não. Você vai metendo, sapecando o dedão no lápis e vai mandando ver. Como é que é o seu processo aí? No primeiro quadrinho, eu sinto que foi um trabalho muito mais experimental, assim, por ser a primeira experiência, né? Então, tanto o Victor quanto eu, quando ele me mandou o roteiro, a gente fez uma coisa de trabalhar com o roteiro aberto. Então, ele mandou o roteiro aberto para mim e eu montei a narrativa visual de acordo com o que eu estava lendo ali. Então, ele me passou o roteiro, eu dirigi o filme, resumidamente, né? Não teve a Enquanto divisão no roteiro, não teve a divisão de cores dentro da página, não? Ou foi tipo, página 1 acontece isso, página 2 acontece Uhum. isso? isso, Foi mais assim, exatamente. mais aberto. Isso, é um Legal, roteiro mais legal. aberto. Então, eu recebi esse roteiro aberto, eu li as páginas, inclusive até aconteceu alguns momentos de falar, olha, essa página aqui, eu acho que tem muita coisa acontecendo, talvez eu vá mudar isso, vá mudar aquilo, e aí a gente entrava num consenso do que ficava melhor dessas mudanças que teriam que ser feitas, sabe? Então, ou às vezes até acrescentar uma coisa a mais ou outra, como foi o que aconteceu em uma cena do quadrinho que a gente vai fazer agora, que eu não posso falar, senão eu vou acabar dando spoiler aqui. Dá um spoiler aí, não é legal. Mas basicamente o primeiro trabalho foi assim, né? Então eu li o quadrinho não, o roteiro, né, que ele me passava, que é um roteiro aberto, e aí eu fui montando a narrativa. Como no começo, o primeiro trabalho assim mais longo, né, era um quadrinho que eu tinha minhas limitações assim mais demarcadas. Então eu tinha algumas questões com desenho que eu não tinha tanto tato, então eu fui trabalhando no meu limite. Onde eu achava que eu ia conseguir, eu ia fazendo. E onde achava que não dava, eu tentava. Se eu não conseguia, beleza, vou tentar de outra forma. Se não, vai assim mesmo. Nesse que a gente está fazendo agora,
além de eu já ter um know-how um pouco maior, né? A palavra de gente que trabalha com design, né? Com branding. Você tem um know-how, né? Uhum. Além de eu já ter um conhecimento um pouco maior, de já ter feito de já ter trabalhado toda a minha web tier e tudo mais, eu me senti um pouco mais à vontade de fazer e achei até interessante trazer uma narrativa visual um pouco puxada do cinema, assim. Então, eu trouxe coisas de filmes tipo Carandiru, eu assisti um outro filme também chama Brother também, do Jefferson D, enfim. E fui assistindo filmes assim que eu acho que trouxeram a cara que eu queria, e aí eu fui meio que trazendo isso pro visual do quadrinho, da narrativa do quadrinho, saca? No quadrinho que a gente vai fazer agora, no caso, eu não tive trabalho de arte final. Então, o lápis, etc., essas coisas eu pude fazer assim ao meu bel prazer, né, e tal. Aí a gente teve o Aristeu dos Santos, que fez a arte final do quadrinho. E aí na cor eu também tenho que trazer muitas questões narrativas na cor, né? Porque a cor eu acho que tem muita coisa de trazer sensações, sentimentos e A tal. cor ajuda bastante na narrativa, né? Com certeza. Então eu tento intensificar coisas que eu quero, né, nessas cenas, em específico com essa questão das cores, assim. Entendi. E você faz Mas, tudo assim, só pra manual ou digital? Só para Tudo- resumir uma coisa tá. da questão anterior até, Uhum. eu vejo que, assim, no decorrer do meu trabalho com desenho e tudo mais, o que eu tenho agora, assim, é muito uma simbiose de tudo que eu conheço, assim, saca? Eu não tenho nenhuma referência específica, assim, eu acho que eu meio que tento construir uma coisa minha, mas eu acho que quem conhece certas referências vai acabar pegando, assim, olhando. Uhum. Legal. O Vitor, Uma coisa legal que pode falar. o Rodney apontou, que é essa coisa da junção do desenhista e roteirista, É que importantíssimo. a nossa particularidade que é muito boa é que eu e o Diogo moramos muito perto, né? A gente mora, tipo, 15 minutos andando um da casa do outro, 5 minutos de bicicleta. E como eu vim dessa trajetória do teatro, quando a gente conseguia se reunir, que era aquele bom tempo da aglomeraçãozinha do bem, né? E tal, a gente conseguia sentar todo mundo junto e eu fazia umas leituras do roteiro. E essas leituras carregavam uma espécie de dramaticidade. Então eu dava a intenção um pouco do personagem, de como que ia ser aquela cena. Então isso acabou criando já um pouco, né, na cabeça, na parte da construção. E daí o Diogo falava, né, essas questões, isso aqui é melhor lançar pra lá, isso aqui é melhor lançar pra cá, e assim por diante. Esse ponto que você falou aí, Vitor, da questão de você, entre aspas, interpretar o personagem, para mim, ao meu ver, como quadrinista, como desenhista, né, é de suma importância para você criar a característica visual do personagem. É muito legal isso aí que você faz, porque no meu caso eu não tenho tanto contato com roteiristas, né? É só na base de e-mail. O roteirista não vai vir aqui na minha casa para poder falar, Rod, o personagem age dessa forma, né? A característica do personagem, você interpretando o personagem já dá uma base bem bacana para que o desenhista consiga captar isso e jogar no papel. Isso é muito legal, cara. Esse lance aí de vocês dois é muito bacana. Sim, porque às vezes a voz tá um pouco mais aqui, né? Daí já pensa num personagem mais encurvado, se a voz tá mais assim, né? Na postura já pensa num personagem mais direto, então acaba dialogando bastante. É uma coisa que eu não tinha pensado, né? Mas realmente acho que acaba pegando no design do personagem, né? Exato. E você vindo do teatro, você trazendo isso aí do teatro é muito legal. Fala, Marlon, desculpa. Não, isso aí é legal porque às vezes assim, você pensou um personagem, tá? Às vezes na sua cabeça ele tá funcionando bem, mas na hora que você chega você vai dar uma interpretada assim, você fala, não, tem tal coisa que acho que não encaixa, não dá, vou ter que mudar. Aí é legal isso no processo de criação para ir mudando, porque nunca é igual, tipo assim, eu tenho um personagem aqui, ele sempre vai passar por transformação até ele chegar no resultado final. Então isso eu acho muito, muito da hora pra você ir já moldando mesmo o personagem até a forma final dele. E conta pra gente um pouquinho a respeito de edição e publicação. Vocês têm não tem uma editora, você tem que fazer esse terceiro. Como é que funciona, né? O Rocha também pode falar no Brasil hoje, como é que é esse cenário de independente? Pô, eu quero fazer um quadrinho, né? Quero criar o meu quadrinho. Como é que eu faço? Eu vou editar, eu vou mandar pra uma gráfica, eu mesmo vou... Como é que funciona a questão de tiragem dessas HQs? Aonde que eu vou expor? Como é que vocês lançam? Como é que é o lançamento dessa HQ? Como é que é a distribuição? Como é que funciona? Como a gente lançou o Assalto ao Útero no meio de uma pandemia, né? Acabou tendo que ser tudo digital. Uhum. Nós não trabalhamos com uma editora de fato, né? Quer dizer, com uma... Editora? Não, qual que é? Editora, a gente não trabalha, então /gráfica, /tudo, né, velho? Uhum. Sim. Isso.
nós mesmos que editamos o quadrinho, né? A edição do quadrinho ela é feita muito em conjunto. Tanto na parte da narrativa, né, como na parte de texto, tal. Eu faço os textos, o Diogo ele também olha o texto, né, faz a diagramação, tudo certinho. Como o quadrinho ele surgiu nesse contexto da pandemia, a gente lançou o Catarse, né, que é o financiamento coletivo, que foi o que deu a possibilidade do quadrinho nascer de fato, né? Porque a partir do Catarse que nós conseguimos a verba para conseguir fazer a impressão e enviar o quadrinho para as pessoas e tudo isso. Então foi tipo tudo muito como pode dizer, foi tudo muito na cara e na coragem, assim, sabe? Chegamos, falamos, ó, gente, a gente tem esse quadrinho aqui, já tinha o quadrinho pronto, nós chamamos um grupo de coletivos que a gente já conhecia, cheguei assim, meti o louco, vi, um produtor de conteúdo, ó, a gente tem esse quadrinho tal, quer lançar o Catarse, você não quer receber o quadrinho, lançar uma resenha, fazer uma live entrevistando a gente e tal, e porque a nossa necessidade, a primeiro momento, foi achar o público, né? Porque os conhecimentos para a produção do quadrinho nós já tínhamos, né? Que é a parte de contar a história, criar, e a parte mais gráfica, né, que o Diogo que fez. Então esse foi a parte que mais precisava, né? Nós precisávamos de pessoas que já comprassem o quadrinho pra gente conseguir fazer a impressão, pra gente conseguir fazer os envios e todo esse tipo de coisa. E querendo ou não, quando você sabe que você tem um público, assim, que você vai ter um público, você já dá um gás maior, né, pra você querer já produzir mais rápido e tudo. Sim, total, porque a gente acabando refém, né, do Catarse, etc. Se você não tem um público para apoiar o seu projeto, de que adianta você colocar o seu projeto lá, saca? Sim. Porque existe o grande risco de você colocar o seu projeto lá e ninguém apoiar o seu projeto, saca? E aí a gente ainda até optou por fazer o projeto de maneira flex, né? Que é aquilo. Se a galera não alcançar a meta, a gente vai lançar de qualquer maneira. E a ideia era essa. Mas acabou que a gente conseguiu. A gente teve, acho que 172 apoios. A gente conseguiu 116%, se não me engano. E, pô, foi até mais do que esperado, assim. Porque é isso, né? Era o primeiro quadrinho, ninguém conhecia o nosso trabalho. A gente tinha, assim, um contato da galera que já conhecia o nosso trampo. Tinha um pessoal ou outro que conhecia meu trabalho da Webtira, mas eram focos diferentes. Minha Webtira é uma coisa muito mais cômica, enquanto esse é um trabalho que tem um contexto muito mais crítico social e tal, muito longe da Webtira. E acho que o que impulsionou e que possibilitou de fato foi a gente fazer essa troca, né, com a galera que cria conteúdo, que eu acho que é primordial até para a cena independente, né? Dar conteúdo para essa galera também, né? E fortalecer eles também, ao mesmo tempo que eles nos fortalecem. Então, uma troca um ajudando o outro, né? Exatamente, uma mão lava a outra, né? Tipo, eles são criadores de conteúdo e, querendo ou não, eu acho que pra gente aqui do Brasil é muito mais interessante que um quadrinho nacional seja bem de fora, saca? Acho que muito melhor movimentar a cena nacional do que tá movimentando uma cena que já tá consolidada. Sim. Com certeza. Foi daí que a gente pensou na ideia da cabine de imprensa, só que ao invés de ser cinema é de quadrinho. Inclusive a gente postou lá no nosso Instagram, né? Cabine de imprensa, tem criador de conteúdo, fale com a gente, leia o pavilhão, fale do pavilhão e por aí vai. Muito bom. Inclusive, voltando um pouquinho, vocês falaram em pavilhão, hoje eu pensei Carandiru. Aí ele falou que a referência, né, visual dele foi Carandiru. Então tem a ver o pavilhão? Ou não pode falar que é spoiler? Não, pode falar sim. O pavilhão, ele na verdade, em 2019 nós tentamos o PROAC, né? O pavilhão, ele surgiu a partir da necessidade, porque eu tinha uma ideia de história, que é uma história que ia sair mais pra frente, em que eu ia contar a história do protagonista a partir de flashbacks dele dentro do pavilhão e na adolescência. Só que daí, com o surgimento do PROAC, né, desse projeto que a gente chamou de Sangue, Suor e Lágrimas, tive a ideia, vou transformar isso num spin-off, né, numa one-shot também. E daí, ao invés de fazer flashbacks do século XXI, né, que é de 2015 para a década de 70, 80, 90, eu só contei essa história que se passa no passado mesmo, né, que é a história do Everson, que ele tá preso no Carandiru em 1996. Ele é muito solitário, né, é uma das primeiras cenas do quadrinho, que inclusive tá no Catarse já, vocês podem ver esse comecinho do quadrinho lá na prévia. Mas uma das cenas do quadrinho é ele sozinho, né? Todo mundo recebendo visita, ele sentado sozinho lá com uma cara emburrada. E depois ele começa a apanhar de uns caras e você tipo, o que tá acontecendo, né? E você vai entender um pouco da trajetória dele partindo da infância dele na década de 70 e na adolescência na década de 80.
entendendo um pouco como é que ele foi parar ali, né? Suas questões da família, suas questões de amizade, né? O que ele achava sobre a sociedade e por aí vai. Muito top. Eu E, e o Thiago e, gostamos muito e de tem estudar de inspiração também. Deus e Carandiru, essas coisas já deu, já Uhum. despertou interesse. Com certeza, mano. Eu acho incrível, cara, essas histórias. O Mais pessoal. realistas. Porque o pessoal fala muito assim, não, brasileiro, tipo, gosta de retratar, tipo, esse tipo de coisa, né? Favela, desigualdade, violência. Mas, cara, a gente. É o que tá aí, é o que a gente tá vendo. Culturalmente falando, né? A arte, ela reproduz aquilo que a gente vive, né, velho? Então, tipo, eu acho muito foda, eu acho muito realista. Eu sou apaixonado por Cidade de Deus, assim, eu acho que é uma obra perfeita, assim, cara, de que você reproduz ali visceralmente o que é, sabe, a realidade, o que é, o que é humano, o que é a violência, sabe? Enfim, as consequências disso, as escolhas que ela pode né, que a pessoa leva a fazer. Eu acho isso foda, cara. Consequências das escolhas, né, velho? Isso, e quando você reproduz isso pela arte, cara, seja no quadrinho, seja cinema ou série, cara, isso é muito foda, cara. Você colocar isso e você aproximar da realidade, né? Tudo, que é isso que é mais difícil, porque você contar uma história e você não passa ali, imprime numa realidade, é bem ruim, né? E assim, e com esse boom hoje em dia, a gente tem muito boom de super-herói, né? Você tem editoras fortes sempre, né? Como a Marvel, a DC, tem um público fiel, né? Enfim, o mainstream, né? essa área nerd, geek, que curte muito, consome muito esse tipo de quadrinho. Como é que funciona a questão do quadrinho independente? Tem um público, tem uma galera que busca, como que as editoras, como que os produtores independentes correm atrás dessa audiência? Existe um público específico de quadrinho independente no Brasil? Como é que funciona hoje? Cara, eu acho que isso é uma discussão, assim, bem complexa e bem difícil de se chegar a uma conclusão específica. Assim. Eu acho que o público de quadrinho brasileiro é muito nichado, né? Principalmente independente. Eu acho que existem quadrinhos, por exemplo, nessa levada mais mainstream, assim, tipo Marvel e DC, que estão fazendo agora. Não vou ficar falando nome, porque eu não quero dar palco para algumas pessoas que são quadrinhos no fato que eu não gosto do jeito que eles levam as coisas. Mas que falam de super-heróis e etc. E, tipo, eles têm um público muito grande, eles estão surfando nessa onda reacionária do Brasil, saca? E eles estão conseguindo alcançar muita gente, né? À toa que tem personagem que tem até filme que tá acontecendo e etc. Enquanto tem outras pessoas que fazem outros tipos de quadrinhos incríveis, sei lá, tem o Jefferson Costa, a gente tem, porra, velho, tem, tipo, muita gente, você vai em evento de quadrinho, você conhece várias pessoas com quadrinhos incríveis, Juliano, Souza, puta, eu sentei do lado de tanta gente que eu não vou saber nem falar, Yuri Fujimoto, conheci muita gente bacana fazendo vários trabalhos incríveis, saca? E aí a gente acaba tendo muito um contato da cena independente mais em eventos, assim. Acho que a gente acaba tendo que conhecer, né, se apresentar enquanto artista nesses eventos. E às vezes até assim, às vezes até a gente acaba meio que ganhando o público de uma galera que já tá ali já há bastante tempo, né? Tipo, o Zapata, já que tem um trabalho foda pra caralho. Puta, cara, tem muita gente assim que eu gosto, que vou até acabar deixando passar alguns aqui, não quero ficar falando muito nome, senão depois a galera vai puxar minha orelha. Mas eu acho que assim, tem um trabalho que está acontecendo agora de pessoas que estão investindo em quadrinhos, tipo a Guará, faz um trabalho legal. E tem bastante gente também que está independente aí, que está no corre, saca? Mas eu acho que a cena de quadrinho é muito difícil, a cena de quadrinho independente, né? É muito difícil porque a cena de quadrinho internacional que chega aqui no Brasil, muita gente que consome, não é tanta gente nova assim, não. É muito mais gente barbada e velha, assim, igual a gente, saca? E esse trabalho de trazer uma galera nova pro quadrinho é uma coisa que tem que vir desde cedo, desde a escola, desde, tipo, até os mesmos quadrinhos que são feitos para criança. Eu acho que o Maurício Souza tem feito um trabalho interessante, trazendo os quadrinhos da CLMSP, dá pra gente falar bastante aqui também, trazendo questões importantíssimas nos quadrinhos, né? Tem um trabalho até do Jefferson que eu falei aqui agora, né? Esqueci o nome do último, mas ele já tá fazendo o segundo, né? O Pele, e depois ele fez um outro agora que eu não lembro o nome. Mas enfim, cara, dá bastante assunto. Acho que dá pra gente falar bastante aí. Quero até ouvir bastante de vocês para depois trazer mais algumas contribuições. Mas eu acho que
é uma coisa que dá para vir da escola, assim, pra gente formar um público mais interessante, um público mais leitor de quadrinhos. E em cima disso que você falou, como é que vocês também são especialistas em usar o quadrinho para educação, né? Tipo, e como é que funciona? Eu acho que eu vai o Vitor, né? Qual que são como que é essa metodologia? Como que vocês usam as histórias para através da educação? Como que vocês usam o HQ para educação? Fala pra gente. Eu pratico bastante oficina, né? Uhum. Sou voluntário da Rede de Bibliotecas de Santo André, junto com o Diogo, que também já aplicou algumas juntos. E para criança, assim como a Turma da Mônica é muito, muito forte, eu gosto de misturar Turma da Mônica com quadrinhos, né? Turma da Mônica é quadrinhos, mas eu digo no sentido deles usarem os personagens da Turma da Mônica para criar suas histórias. Uma das coisas que eu faço é utilizar do princípio do recorte, né? Da colagem. Então, de pegar esses personagens, tipo, por exemplo, você vê a Mônica, ela tá mais brava. Você vê o Cascão com frio, né? Que tipo de história? A partir desses personagens que já foram desenhados, já foram criados, já foram pensados, que tipo de história que a gente pode criar? Então, usando muito dessa questão da imaginação, do conhecimento que eles já têm, né? Porque, por exemplo, eu falei Cascão frio, as pessoas já fazem conexões, né? Cascão, sujeira, medo da água, do banho. Mônica, brava, Cebolinha, fez alguma coisa. Então são personagens que já são criados, já são conhecidos, né, do público geral, e que eles vão criando a partir da sua própria maneira. Uhum. E eu acho isso interessante porque a criança, ela é muito criativa, né, e ela gosta de expor as suas ideias e de expor a sua imaginação. Então, trazer esses personagens que elas já conhecem e elas terem o controle da narrativa sobre eles, eu acho que é bastante importante, assim, né? E mostrar também, né, nas oficinas que existem os quadrinhos da Turma da Mônica, mas como é que seria esse quadrinho pensado de uma outra maneira, né? Então daí leva o Laços, leva um quadrinho do selo MSP, né, com outro traço, com outro tipo de cor, com outro tipo de arte. E eu acho que esse acaba sendo o caminho, né? Trazer a criança, porque quando ela vai fazer quadrinho, ela vai ler quadrinho também, e daí ela pode partir ou não partir, né? Porque cada um vai ser muito independente ali, né? Pode partir ou não para uma leitura. E eu acho isso muito, muito importante, né? Inserir dentro de sala de aula e tal. Não, é muito importante. Eu dou aula também aqui em Belo Horizonte, eu dou aula de quadrinho de desenho, né? Já tem bastante tempo, acho que tem uns mais de 20 anos que eu tô nessa labuta aí. E eu sempre tive alunos, né? Não sequenciados, assim. Eu sempre tive alunos que eram professores e que estavam ali para aprender a linguagem do quadrinho, interpretar ela de uma forma melhor, né? Entender a questão de narrativa visual, né? Que é o lance de você desenhar uma página de quadrinhos sem usar balão, sem usar nada de escrita, né? Para poder aplicar isso dentro de sala de aula. Né? Então, eu acho que o quadrinho, tanto ele mainstream ou independente, ele é importantíssimo para a educação das crianças. Né? O Brasil ainda está precisando de um empurrão mais forte aí para isso, né? Para que os quadrinhos saiam dessa coisa assim estigmatizada, né? Que quadrinho é coisa de criança, que quadrinho é coisa de gente que não estuda, que não tem cultura e coisa e tal. Pelo contrário, o quadrinho, cara, te dá uma cultura geral muito grande. Você não precisa, às vezes você não precisa nem viajar. Não só quadrinho, né? Assim como a literatura também. Então, eu acho que assim como eu falei anteriormente, de dar aula para educadores, é muito importante, porque você acaba trocando ideia, né? Tem uma troca aí de conhecimentos, né? O meu aluno como professor, uma rede pública ou particular, anyway, e eu como um quadrinista que dá aula de desenho para quadrinhos. Né? Então acho muito importante esse ponto de vocês aí, em enfatizar isso dentro do quadrinho de vocês. É muito legal isso aí. Inclusive, Rodney, eu até pensei nesse ponto do professor da escola pública, né, do ensino básico, que muitas vezes é muito engessado, né? Então eu criei um canal no YouTube chamado Educa HQ, onde eu vou falar sobre as possibilidades dos estudos das áreas do conhecimento dentro da criação do quadrinho, né?
como é que o professor de biologia pode se utilizar, né, da biologia como um incentivo, tipo, para os alunos estudarem biologia para criarem uma história sobre biologia, entende? E acho que Legal, esse legal. acaba sendo o caminho. Pegar o público infantil dentro de uma biblioteca, dentro de um espaço cultural, mas também chegar nos professores, né? Para eles chegarem com o aluno dentro da sala de aula. É um Porque- exemplo que eu costumo usar. Não, concluí, desculpa te interromper, concluí, Vitor. Não, imagina. Então, né? Porque eles que têm o acesso direto à maioria dos alunos, né? Das crianças e tal. E, meu, eu saí da escola achando que aquilo era muito chato, por isso que eu queria ser professor. Porque eu falei, não é possível que a escola tem que ser chato assim, né? Saí jovem revoltado, entrei em história. Falei, você é professor diferente. É Aí quando uma eu coisa cheguei na muito, escola, muito é, quadrada, né? Muito quadrada, não sai daquele cubinho ali, né? Daquele quadradinho. Não consegue expandir, né? naquele quadradinho. E eu sinto que os professores têm dificuldade de se expandir disso, né? Então eu tento colaborar um pouco com a minha experiência, que eu trabalhei também em exposições de arte, né? Junto com o Diogo, inclusive, em que o tipo de educação acaba sendo diferente, né? Não tá dentro de uma sala, pessoas estão andando, né? A gente senta em círculo, conversa, olha para uma obra, troca ideia. Então acaba sendo essa coisa mais livre, né? E eu acho que a educação precisa disso. O quadrinho precisa disso também. É. Eu nunca esqueço do quadrinho que eu fiz no colégio, na oitava série, cara. Tipo assim, é tão marcante, né? Esse tipo de atividade que você lembra. Eu lembro até de frames lá, de páginas que a gente teve que desenhar, criar história pra fazer, cara. Isso é muito importante, cara, na formação e educação da criança, né? Você leva pra Isso vida é bom inteira. também, levar o quadrinho para uma forma, né, de usar ele como educação, é bom também porque tira essa vulgarização, né, do quadrinho. Tem gente que nem coloca o quadrinho como arte, saca? E não deixa de ser, saca? E isso É a já é uma nona luta que a arte, gente né, tem. velho? Exatamente, já é uma luta que a gente tem ser reconhecido enquanto artista, saca? Quem desenha quadrinho não é artista. A gente tá fazendo o mesmo trabalho que uma pessoa que faz cinema, só que a gente tá desenhando, a gente não tá filmando nada. Então já tem até essa coisa, né, da vulgarização. Não é só eles acharem que é uma coisa de criança, mas é também eles acharem que, tipo, não é nada demais, saca? Uhum. Show. Mas quadrinho tem um potencial, gente, no Brasil. Se você for parar pra ver, falando em questão de números, né, a editora que mais vende quadrinho no Brasil não é a Marvel nem a DC, é a Maurício de Souza. Então, Uhum. Sim. saca? A gente pode, cara, chegar lá. Eu acho que dá pra gente fomentar um mercado de quadrinho brasileiro aí, mas isso não dá pra ser feito sozinho. Nem que seja, sei lá, o Estado já tem um certo incentivo com o PROAC, etc. Mas talvez tem que fazer isso de alguma outra forma também, saca? Uma coisa que eu ia falar com relação ao quadrinho autoral, né, independente, que eu acho muito top, justamente porque sai fora, né, desse meio, assim, padrãozão de herói, e você consegue achar quadrinho autoral sobre qualquer Tudo, né? assunto, cara. Então, você, Qualquer coisa que eu você gosto de quiser. terror, então você vai lá, você procura, tem. Eu gosto de folclore brasileiro, tem quadrinho autoral disso. Então, a possibilidade é enorme. Então, tem para tudo quanto é gosto. O Catarse mesmo, por exemplo, você abre lá, hoje eu quero olhar um projeto sobre tal coisa. Você vai lá e olha, vai ter. Então, igual vocês falaram, com relação ao público, que vocês começaram, né, a fazer collab com produtor de conteúdo, e é legal porque automaticamente, através disso, o seu projeto chega numa pessoa que é interessada sobre a temática que você está querendo falar. E é muito legal quando chega nesse nível da pessoa, tipo assim, chegar de forma natural ao seu trabalho, sabe? Tipo, pesquisa mesmo, ou então para sabe, escutou algum amigo comentando e já vai atrás. Eu acho muito top. Cara, é muito louco porque eu falo do cinema bastante porque eu vejo que não é muito diferente, né? Quem não gosta de assistir um filme? Ou uma série, sei Uhum. lá, qualquer coisa assim. Só que você vê que geralmente a pessoa tem certas preferências, né? Então, tipo, quando a galera vai falar sobre quadrinho brasileiro, eles vão pensar, pelo menos no Brasil, né? A galera que não conhece a cena dentro vai pensar em Turma da Mônica, Marvel, DC. Acabou, Sim. tá ligado? Então, tipo, sei lá, às vezes é um cara que gosta muito de carro. Aí ele vai e conhece o trampo do Ferigato Opala, que é um puta de um quadrinho da hora. Mano, o cara dá uma folhada naquilo e fala, puta, que legal, vou querer ler isso aqui, mano. Saca? E aí, tipo, você já comprou um cara ali que nem tá. O cara nunca nem leu um quadrinho na vida. Ele viu aquilo, achou da hora e falou, porra, vou ler. Ou sei lá, um quadrinho sobre luta clandestina, que é uma coisa que tem mais ou menos a interação com uma história que a gente vai contar mais pra frente.
Então, de repente, o cara, sei lá, o cara curte Rambo, velho. O cara assistiu o Rambo não, ó. O cara assistiu Rock, o cara curte Rock Balboa, ele vai ver o bagulho e fala, puta, que legal, adoro essa temática, quero ler a respeito. Então, tipo, acho que quadrinho tem pra todo mundo, saca? Quadrinho é muito abrangente, tem de várias temáticas, de várias coisas, e tá aí. Só que não chega pra todo mundo porque falta incentivo, enfim. Falta, de alguma maneira, movimentar essa cena pra além do independente, né, que a gente tem aqui, que é, tipo, querendo ou não, um nicho, né? E eu acho legal, por exemplo, essa questão do tema ser livre, a pessoa poder fazer sobre o que ela quiser, é uma forma até bacana de trazer pessoas que não são fã de quadrinho, por exemplo. Igual você falou, eu tenho essa história sobre carro. Aí, por exemplo, eu tenho um tio que ele é apaixonado por Opala, mas ele não gosta de quadrinho. Então, é uma forma de eu chegar ali com o quadrinho pra ele aqui, ó, dá uma olhada. Então, tipo, através disso, ele vai querer entrar no mundo do quadrinho, vai querer conhecer. Então, é muito, muito legal. O próprio Ferigato falou que ele colava nesses eventos de carro pra vender o quadrinho dele. É. Que doideira, o quadrinho invadindo, né? Tipo, ultrapassando barreiras dessa forma. Muito Sim. legal. É muito bom. Invadir, é isso mesmo. E assim, eu queria que vocês indicassem, tipo, autores aí independentes, quadrinhos independentes, pode ser Projetos aí projetos, do tá ligado? Tipo, o que vocês gostam, o que vocês recomendam? Ou pode ser brasileiro ou até internacional, tipo, fica à vontade. O que vocês têm pra falar pra gente? Cara, eu vou citar alguns que eu li não faz tanto tempo assim. Recentemente saiu de um amigo meu, do Cash Fire, que é o Meneghetti, Espetacular em Meneghetti, que é um quadrinho que fala sobre o Meneghetti, né, o Gildo Meneghetti, que foi um cara que veio da Itália para São Paulo no começo do século XX. E ele era um cara ele era um gatuno, mano. Ele entrava na casa dos ricos para roubar os itens supérfluos dos ricos e dar o dinheiro pro pobre. Então ele era o Robin Hood de São Paulo, assim, o Robin Hood italiano, saca? E é um quadrinho, tipo, muito bom, que tem um contexto histórico, né, e tal. E tem uma pesquisa muito interessante que o Cash fez. E eu super recomendo. E a edição dele é super bonita. Depois, quando o Victor falar, eu pego aqui pra mostrar pra vocês. Que é, tipo, show de bola, capa dura. Fizeram um trabalho incrível. Mas tem muitos outros também. Tem o Castanha do Pará, do Gidalt Jr., que eu acho incrível. Tem um que eu li recentemente também, que eu gosto muito, que é o Black Sad. Que ele, pra quem gosta de noir e esses quadrinhos de detetive e tal, puta, acho do caralho, Black velho. Sad Do é caralho. foda. Black Sad Muito é bom. foda. É foda. Cara, eu já li umas duas cada vezes. painel, cada quadro é uma obra de arte, velho. Sensacional, é lindo. Ele é bonito e ele é bem contado. Pra quem gosta desse tipo de história, é um prato cheiaço, assim. Dá pra você ler e reler várias vezes. Tem o Assalto ao Útero também, da Estúdio Molotov HQ, que eu recomendo vocês lerem. Cara, enquanto o Victor vai falando aí, eu vou pensando em uns legais que eu tenho aqui. Boa. Fala, Vitor. Vou indicar pra vocês um que saiu, na verdade, não é nem para uma editora, é um coletivo, que eles levam quadrinhos pra periferia, que isso é muito importante também, né? Chama Prateleira de Quadrinhos. É de um amigo meu e do Diogo, chamado Jonatas, e eles lançam, toda vez que eles fazem um curso de quadrinho, eles lançam uma pequena tiragem de um quadrinho chamado Chabal, com os estudantes. Então os estudantes, né, da periferia que fazem o curso, eles montam o quadrinho. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o Prateleira de Quadrinhos para ver como é que pode adquirir. E eu acho interessante, né, esse tipo de projeto, porque você leva quadrinho num lugar que normalmente, sei lá, não é uma galera que vai para uma CCXP assim, sabe, para esses grandes eventos que tem oportunidade. Então, tá ali na periferia, vão para um CEL, vão para um SESC, alguma coisa do tipo. E é a galera mesmo que faz, né? Então eu acho muito importante apoiar esse tipo de trabalho também. Show. O Diogo achou aí, Diogo? Esse aqui foi o que o Victor falou, Chablau. É muito bacana porque são várias histórias de várias pessoas. Deixa eu ver. São todos alunos do projeto que fazem? Tem mais? Sim, tem história pra todo gosto também. Esse aqui, ó, eu super recomendo também, do Hugo Canuto, chama Conto dos Orixás. Ele fez um trabalho incrível. Esse quadrinho é incrível, isso mesmo. Esse quadrinho é top demais. É muito bom. Pra quem curte também
Muito Cara, bom. o traço do Hugo tem uma pegada muito Jack Kirby, da Marvel, dos anos Total, 60, 70, lindaço demais. Muito Super bacana. recomendo. Os trampos de cenário do quadrinho é, tipo, coisa lindíssima, cara. Esse quadrinho é lindo, cara. Esse aqui também tem que eu gosto, uma galera muito foda, que é o Doug Lira, o Rafa Lousada e o Rainer Marinho, que é o Doppler. Tem até um quadrinho do Doug Lira aqui, que é um quadrinho todo mudo, que eu acho, tipo, muito bom, velho. E eu adoro o trampo dele também. Aqui, O pelas Doug fotos. Lira eu conheço. O Doug Lira faz parte do Pauta Livre News também. Do podcast, né? Um outro podcast dele que eu esqueci. Conheço o Doug. Frango Fino. Isso. Frango Fino, exatamente. E todos esses que o Diogo falou aí, eles têm Instagram, galera. Quem mais que tá aí é o Rafa Lousada. O Rafa Lousada. E o Rainer Tem mais um. Todos eles estão com Instagram, galera. Pode procurar que o trampo deles é foda. Esse quadrinho também é muito legal. Pode correr atrás. Sim, o trampo deles é incrível. Pra quem curte também um quadrinho sobre questões periféricas e tudo mais, mas numa pegada do que a gente trampa, tem essa coletânea aqui na Quebrada da Draco, quadrinhos de hip hop, né? São só histórias muito boas, tem um monte de gente aqui foda, tem o Alessio, tem a Larissa Palmieri, tem uma galera incrível aqui, super recomendo. Esse aqui foi o que eu falei, Espetacular e Meneghetti. Cara, é um trabalho assim que, tipo, capa dura, tem todo um... Lindão, hein? Pegou a referência da capa, né, Johnny? Lindo demais, cara. Pegou a referência da capa, né? Cara, essa coisa da capa, ele invadia as casas pelo telhado, né? Então, tipo, colocaram essa parada dele pulando. E tem até uma coisa do canto que eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas acho que não vai dar pra ver. Acho que dá, ó. No cantinho, ó. Ah, foda. Cara, quando eu era criança, eu ficava fazendo isso. Não. Cara, essa edição... Cara, no caderno, mano. Doido, cara. Essa edição é lindíssima. E pra finalizar, esse aqui, cara, que foi um dos que eu falei, que é o Castanha do Pará. O Rodney falou que curte Blackstead e cada quadro é uma obra de arte. Cara, Castanha do Pará não é diferente, é um trabalho incrível do Gidalt Jr. Ele é... Puta, cara, eu adoro o trabalho dele. Ele é simplesmente muito bom. Tem um trabalho bem bonito. Tem uma eita! Tem uma splash page. Caiu, peraí, tô aqui. Tem uma splash page que ele desenhou o Maracanã, eu acho. Achei. Cara, é tipo sensacional, velho. Olha, velho, que foda. Que foda, mano. Que foda. E aí o Leão, Pau, Esporte. Mano, é simplesmente muito bom. E eu recomendo muito. Castanha do Pará. Muito Esse bom. aqui, inclusive, ó, ganhou o Jabuti. Pô, legal. Ele é monstraço. Monstraço. Poderia falar sobre vários quadrinhos que eu tenho aqui, mas esses aqui acho que são os que me chamam muita atenção mesmo. Show. O Vitor, o seu áudio deu uma atrapalhada, você caiu, você cortou, você quer falar mais aí, indicação? Pode falar, velho. Acabei já. Acabou? Não, beleza. E assim, qual que... A gente já tá caminhando pro final. Qual que é o futuro aí de vocês? O que vocês esperam pro futuro aí da HQ, das histórias de vocês aí? Sei lá, virar um roteiro de filme? Qual que é o futuro? O que vocês esperam do futuro? Publicar mais HQs? O que vocês esperam aí? A ideia agora, né, se a gente chegar a 150% da meta do próximo quadrinho, né, que é o Pavilhão, é a gente já começar a publicar o Ring ainda esse ano, né? O Ring é uma história que vai... o Pavilhão a gente não chegou a falar disso, mas o Everson cresceu em São Bernardo. Então a gente tem o Assalto ao Útero, que se passa na divisa de Santo André com Santo André com São Paulo. O Pavilhão que se passa em São Bernardo. E o Ring que vai se passar no Piauí com pessoas vindo para São Paulo, né? Que aqui enquanto de São Paulo a gente quadrinho tem a gente tem mais alguns outros títulos até, inclusive que a gente já tá até falando um pouco, né? Que é o Armada Vermelha, que se passa no presente. O
o Eu Sou Raí, que é uma história de super-herói também, que vai se passar na escola, lá que eu falei, o Américo Brasiliense, e ele vai pensar um pouco, porque ele gosta muito de super-herói, e ele vai ficar refletindo, né, o que é super-herói para ele, se ele faz ele considera certo e tal. E, e, e Opa, tá, o áudio caiu. Caiu. eu Tá um pouquinho, tá um lagado um pouco. É. Tá dando um lagzinho. Alô? Aí. Aê. Você tá frisado aí, deu uma frisada na Eu imagem. caí? Eu tava agarrando Aí, um pouco o voltou. áudio. Eu vou desligar minha câmera pra ver se melhora um pouquinho. Peraí. Voltei? Sim. Tá. Desliguei a imagem que acho que fica melhor a minha transmissão. Beleza. E daí o que cortou? Quer que eu repito pra poder ficar direitinho? Tava falando do Eu Sou Raí. Depois você manda E daí um backup que já é ajuda isso, pra caramba. né? E depois do Eu Sou Raí. Ah, show. Então pode ser. Já tá tudo aqui. Eu até olhei, tá tudo gravando certinho. Não, show de bola. E, Diogo, o que você quer falar também? Um pouquinho do futuro? Ah, cara, tamo nessa, né? Eu acho que tem outra coisa também, outra questão sobre fazer quadrinho independente que a gente acabou não falando, é que fazer quadrinho independente dá um certo trabalho, né, cara? Aí a gente tem que conciliar tudo isso ainda com outros trabalhos, porque sabe como é, né, cara? Quadrinho independente ele é uma coisa que ele não dá dinheiro e quando ele dá a longo prazo. Uhum. Longuíssimo prazo. Longuíssimo Exatamente. prazo. Você vai recolhendo, É. aquele suor ele vem vindo, assim, de uma maneira que você já nem lembrava que você tinha suado, entendeu? Uhum. Então, tipo. Na hora que ele pinga, aí você fala, ó, é esse. Então, tipo, você acaba tendo que conciliar alguns outros trabalhos com o seu próprio projeto e aí o projeto acaba indo devagar. Então, eu tenho como meta, né, ainda esse ano, se tudo der certo, fazer o Ring, que é o próximo quadrinho que a gente vai fazer depois do Pavilhão. O Pavilhão já está pronto, né? O Pavilhão ele entra no Catarse no dia 10. Vai começar a pré-venda dele no Catarse. O pavilhão ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo à cultura aqui em Santo André. Então, felizmente, né, pela questão da lei, a gente teve já um incentivo financeiro para poder fazer esse trabalho. E aí o suor ele já deu uma parecida aí, não foi tão complicado quanto o outro. Mas além do Ring, eu tenho um projeto também com um amigo meu, que é o Jorge de Barros, também que é outro quadrinista independente, roteirista. Vocês conhecem aqui, mas já participou de diversas coletâneas aí, trabalhando com o Alex Genaro, com o Alex Mir, enfim. Que é uma história infantil que eu vou desenhar com ele. Na verdade, eu já estou desenhando também. Ela já está no meio do caminho, quase pronta. Que é uma história sobre uma princesa que não gostava do nome dela. E aí ela resolveu lutar por outro nome. Então, uma coisa que conta sobre questionamentos, sobre a questão da mulher, enfim. Da princesa, no caso, né? Mas é uma história infantil, bem bacana, assim, que eu estou desenhando para ele. Já faz um tempo, já está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas basicamente os meus projetos esse ano são esses. E se der tudo certo, eu espero voltar a desenhar o Astronomia, porque tá parado já faz um tempo aí. Eu tô com umas ideias congeladas. Show. E que vocês venham pro próximo FIC. Cara, se tem uma coisa Presencial, que eu tomara tenho que acabe vontade, essa pandemia logo aí, precisa vir pra cá. eu não aguento mais, tem que esperar. E, cara, é muito louco porque, assim, eu já colei em alguns eventos de quadrinhos, um pouco como que eu comecei, assim, de fato, a apresentar meu trabalho e tal. Eu tava na Botucatu de Bicom, né, tem até o pôster aqui atrás. Tava também no começo do ano com o Zoe Nerd e tudo mais, participo da Fanzinada aqui em Santo André, que é um evento organizado pela Tina Kurtz. Gosto de fanzine. Tina Kurtz é um nome incrível nesse rolê do fanzine, e aqui em Santo André, junto com outras pessoas também. Então eu já colava, assim, mais ou menos no circuito, mas assim que eu comecei a firmar o rolê, o quadrinho, fudeu tudo. Aí, por a pandemia. E aí é muito louco, porque a gente perde um público, né, cara? A gente participou da CCXP esse ano, né? CCXP Worlds, no ano passado, na verdade. Uhum. E participar da CCXP online não é a mesma coisa, porque você não tá na mesa, a pessoa não tá Não vendo o é. seu trabalho. Não é. Entendeu? E isso é meio broxante, assim, de certa forma. É legal tá lá e tal, mas não é a mesma coisa. E sem contar que
cara, não tem nada melhor do que você sentar do lado de pessoas que fazem a mesma coisa que você, E trocar aquela ideia, né? trocar aquela ideia, falar, Sim. pô, deixa eu ver o que você tá fazendo aí e tal, vamos trocar uma ideia, vamos trocar um conhecimento aqui, pô, deixa eu ver, ó, olha o que eu tô fazendo, agora meu projeto é esse, e o seu, não sei o quê. E é Trocar isso, material cara. também, né, velho? Pegar Exatamente. o trampo do cara e você dar o seu trampo pra ele. Isso é muito bom, Exato. cara. Eu noto Exato. sentindo falta demais disso, cara. O evento é Demais. maravilhoso. Nossa, vou, esse evento é bom pra eu caralho. vou no FIC e na CCXP, na parte de quadrinho, eu fico igual o Pinto no lixo. Hein? Enquanto eu não passo mesa por mesa, eu não termino. Cara, Não, pior cara, eu tô sentindo que muita falta. eu fui em uma CCXP só na minha vida. Eu nunca fui na FIC, né? Mas eu pretendo ir pra estar lá com uma mesa, pelo menos. Mas eu fui numa CCXP só na minha vida. Eu andei no começo da CCXP. Na hora que eu entrei no Beco dos Artistas, ninguém Você me não tirou de sai. lá, velho. Não sai, não. Ninguém me tirou de lá, eu não consegui sair tem de lá. jeito. Eu rodava, Tá ligado? rodava CCXP, na hora que eu olhava, eu tava lá de novo. Eu gastei tudo lá, velho. Gastei tudo que eu tinha lá, tá ligado? Só não gastei crédito porque eu não tinha crédito pra gastar. Mas tudo que tava no meu bolso foi embora naquele rolê. E dá vontade de A gente comprar larga tudo. um rim lá, velho, toda vez. Der Fato, um rim, fato, é meio muito pulmão, um coração, metade de um fêmur. Pra Vai. quadrinho, eu ainda acho que o FIC é mais top, porque querendo ou não, na CXP é grande, mas a maioria do público que passa ali pela área dos artistas é a galera geral, né? Não é necessariamente todo mundo interessado por quadrinho. É muito curioso e tal. No FIC, não. No FIC, a galera que vai é a galera que quer Hardcore, né? quadrinho. E o É FIC, outra vibe. o FIC Eu ele ouço tem uma isso vibe também. legal porque é mais a cena independente ali no FIC, né, velho? Não Uhum. tem tanta. Você não vê tanto artista internacional igual você vê na CCXP. É claro que tem alguns artistas internacionais que vêm, mas eles também têm esse perfil de quadrinho independente, você entendeu? Então, eu costumo falar com a galera que a CCXP é o Masterchef. E o FIC é o boteco ali do tio João da esquina, tá ligado? Você vai lá comer um pão com mortadela, saca? Então eu acho que é mais legal que você encontra a galera, troca ideia, depois sai, vai pro boteco e bate papo, né? Não Não, é aquela coisa grandiosa. Não que a CCXP não tenha sua importância, é muito importante também. Sim, eu tenho falado com o Denis Mello e o Daniel Zapata e eles falam que o mais legal, inclusive, é o pós-FIC, né? O eventão, Sim, sim. o O bar e pós-FIC. tal. O É o FIC ambiente ali é bêbado, é o muito FIC top. bêbado. Exatamente. Isso que é o da hora também, né? A festa que vem depois. Pô, Exato. galera, muito bom. Cara, Massa. eu queria agradecer a presença aí do Diogo e do Vitor. Muito obrigado por terem participado aí do nosso podcast, cara. Já vou dizendo que as portas estão abertas aí pra vocês voltarem, quiser falar de outros assuntos aí. Voltar, quiser divulgar o trabalho de vocês É. também Com certeza, no a porta site, tá tá abertíssima. abertaço. Vai estar Show. aí, vai estar na descrição aqui do nosso site aí, o cartaz de vocês aí, com as redes sociais também, pra galera seguir. Cara, e é isso, cara. Se quiser falar alguma coisa aí pra encerrar, cara, fica à vontade. Pode falar. O pessoal quiser encontrar aí o trabalho de vocês pra comprar e tudo, pode deixar aí os canais tudo certinho. Pode falar. Certo. Bem, Quer começar, quem Gabi? tiver interesse Manda ver. aí de começar aí e começar a conhecer o nosso trabalho, vocês podem seguir a gente no Instagram, é o @molotovhq, tudo junto. Uhum. Lá vocês vão ver um pouquinho do Assalto ao Útero, né? Nós vendemos o quadrinho através de DM mesmo, aí só chegar lá, mandar uma mensagem e falar, ó, tenho interesse. Uhum. Aí, opa! Aí a gente passa os dados tudo certinho. R$21, tá? Com frete incluso, chega na casa de vocês, no conforto do lar, quentinho, tudo bonitinho. Eu também, né, vou dar o meu jabá aqui, como eu já falei. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Educa HQ, que se vocês conhecem algum professor que quer ampliar aí um pouco os horizontes de como se utilizar dentro da sala de aula, vocês podem passar esse canal, porque aí eu vou fazer um vídeo para falar de biologia, de história, geografia, sociologia, todas as áreas do conhecimento, para a gente levar quadrinho aí mesmo para a escola. E se vocês gostam de podcast, vou falar disso também, porque né, quando sair esse podcast eu vou tentar lançar aí. Dá uma olhadinha também, porque a gente tem um podcast, eu e o Diogo, chamado Cine Pop HD, em que a gente analisa cinemas da cultura pop. Cinema da cultura pop é ótimo. Filmes blockbuster e busca olhar assim, tipo, o que tem por trás desse filme, né? Por exemplo, Homem de Ferro, Afeganistão. Por que a guerra do Afeganistão existe, né? A gente começa a pensar um pouco no filme e a fazer uma desconstrução bem bacana.
E aí, muito obrigado. Já vou me despedir. Muito obrigado aí vocês que acompanharam o podcast. E um brinde à classe trabalhadora aí que na pandemia está sendo um arraso, fazendo vacina doidado e cuidando das pessoas. E muito orgulho de vocês. Show. Um brinde, venceremos. Valeu. Valeu, Diogão. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecer todos vocês. O Rodney eu já ouvi falar, mas nunca tinha visto, nunca tinha conversado com ele aqui pessoalmente. Ah, né? Pode falar. Nunca tinha visto, agora não vai querer ver nunca mais. Vai querer, exatamente, vai querer ver nunca mais, né, velho? Já descobri que você é marveco, então a gente tem coisas em comum. Aê! Hoje A foi meu Marvel tem aniversário. Com certeza. Hoje foi meu aniversário, eu recebi um presentão da Uhul! Marvel. Pois aí. é, tem que Parabéns, entrar, cara. né? Porra, pro parabéns. Feliz aniversário, cara. Tudo de bom, Muitíssimo muita obrigado. saúde, muito A trampo Marvel- aí, velho. Com certeza, muito obrigado, gente. A Marvel lançou um vídeo aí maravilhoso aí pra me presentear. Cara, Sim. foi lindo, Oh. velho. Foi lindo, hein? Foi lindo aquilo, cara. Chorei. Um ótimo momento pra ser Marvete, né? Diga-se de passagem. Oh, Não. putz. Enfim, muito obrigado mais uma vez a todos que acompanharam também a conversa que a gente teve aqui, um papo super essencial para a cena do quadrinho nacional, né? Acho que é sempre bom a gente falar sobre esse assunto, com todos que estão aí nessa batalha de fazer quadrinho e que é um bagulho que todo mundo sabe que é um negócio é difícil, não é fácil, é óbvio, dá um trabalho infernal, mas estamos aí para fazer o que a gente acredita, né? Vou aproveitar para fazer meu jabá, quem quer conhecer meu trabalho como ilustrador, me procurem no Instagram, @GODI_GO, God_Go. Se vocês querem conhecer a minha web tira, que eu comentei aqui, que é a astro.naumia, também vocês vão encontrar lá no Instagram. Então fiquem ligados no Catarse e nas nossas redes sociais, que dia 10 a gente vai lançar a campanha de pré-venda do pavilhão, já tá aí, já tá tudo pronto, a gente só tá esperando vocês pra gente poder mandar pra casa de vocês lindamente. Então, para finalizar, queria mandar um beijo para toda a classe trabalhadora também. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Forte abraço, Isso aí. gente. É isso aí, galera. Valeu, Rodney. Valeu, Marlon. Muito obrigado. Tem jabazinho, Rodney? Tem algum jabazinho pra fazer aí? Não, cara, só mais um ponto em comum aí com o Diogo, que eu também tenho 3 gatos aqui em casa, velho. Então nós estamos aí. Estamos batendo de É nóis. high five Eu dou uma virtual. Dá uma olhada lá na web tira que você vai curtir. Você vai curtir. Com certeza, com certeza. Valeu, galera. Ô, jabazinho de sempre aí, né, ô tio Ali? Rapidaço aí, minhas lives no YouTube, 20 e 30 no meu canal. Toda quarta-feira lá no canal do Mundo Gonzo. Nós temos Ajeitando a Prateleira às 8 horas, né? 20 horas abertas. Quem quiser também meu quadrinho autoral, é só mandar uma DM lá no Instagram ou mandar e-mail, buqueme@gmail.com, e a gente troca essa figurinha aí. Gente, obrigado, pessoal aí do Molotov. Valeu demais pelo espaço aí, cara, pelo tempo que vocês spenderam aí com a gente. E sucesso pra vocês, viu? Sucesso mesmo, em dobro. Valeu. Pra você também, meu querido. Pra Valeu. todos nós. Valeu, galera. Então esse foi o nosso programinha sobre quadrinhos independentes. Aqui tivemos hoje o estúdio Molotov HQ, o Diogo e o Vitor. E eu queria agradecer você que ficou até o final. Siga nossas redes sociais, @pongqueijo no Instagram, @pongqueijo no Twitter, /pongqueijo no Facebook. E siga a gente também na Twitch. twitch.tv/pongqueijo, a gente faz lives lá toda semana de jogos. E agora também a gente tem gravado ali, feita a live da gravação do nosso podcast, beleza? Nosso podcast sai toda sexta-feira, os principais agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nos agregadores de iOS e Android, beleza? Muito obrigado, tchau, Feliz Natal! Vida louca e próspera. Oh. Vida louca. Vida louca e próspera, sempre. Valeu, galera, valeu, chat, muito obrigado. Valeu, galera. Cadê? Tem comentário do chat pra ler, Thiago? Aí, ó, Isso é tem alguma coisa aí? Pô, tem a galera aqui, ó. Tem o Gui, chegou dando aí com a galera. A Isa tá aqui Isão. presente. A Isa tá aqui presente. Ó. Beijo, Isa. Lubinha, A Isa aqui, o Lalinha também passou por aqui. Moiado, Nubinha Nubinha. também, molhado. É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo e é isso. Amanhã estamos aí de novo. Vai ter live, vai ter gravação do podcast do Mortal Kombat e o jogo também, beleza? Um abraço, galera. Até mais. Até mais. Feliz Natal. Falou. Oh. Falou.